Quero ler com vocês Lucas, capítulo 11. Lucas 11. Quem achar, pode ficar de pé para a gente ler junto. Lucas, capítulo 11. Que diz assim: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação. Amém? Podem sentar. E nessa parte, né, tá falando sobre a oração. E provavelmente, quando alguém, né, já perguntou a você o que é oração, você respondeu que é conversar com Deus, né? E geralmente a gente diz que é conversar com Deus, mas será que em algum momento a gente na oração caiu em si, entendeu de verdade que a oração ela é uma conversa de tipo, quando você está lá no momento de oração, eu estou numa conversa com meu melhor amigo, eu estou numa conversa com Deus. E você, quando está conversando com uma pessoa normal, assim, quando você está conversando, por exemplo, com o seu melhor amigo, uma outra pessoa, quando você sai daquela conversa com a pessoa, você percebe que tem uma ideia, que se formou uma ideia diferente, de que você aprendeu algo novo ou você compartilhou algo novo. E a conversa ela é sempre envolvida em ações e entendimento. Então, tipo, quando você conversa com alguém, você chega para o seu melhor amigo, você vai contar o que você fez, você escuta o que é que seu amigo fez, o que é que aconteceu naquele dia ou naquele lugar. E com Deus não é diferente. E aí me chamou muito a atenção, né, essa parte da oração, quando diz assim, do 11, Lucas 11, 2, né, que fala sobre a oração, Jesus ensinando a oração. Na verdade, existe ela mais detalhada, né, em Mateus 6, mas o que me chamou a atenção nessa parte de Lucas é que foi bem resumida, creio eu, que ele pegou as partes que foram mais importantes assim para ele naquele momento. E aí ele colocou: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E eu comecei a pensar, o que significa santificar o nome do Senhor? Porque se Jesus está falando lá, santificado seja o teu nome, e ele está conversando com o Pai, quer dizer que isso remete a uma ação. Então, essa ação de santificar o nome do Senhor, como é que a gente poderia fazer isso? Né? E quando eu comecei a olhar sobre isso, santificar o nome do Senhor, será que não seria santificar a nós mesmos para tornar o nome dele santo? Né? Que tem assim, lá em 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 9.
1 Pedro, o 2 e o 9, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando Jesus fala lá, santificado seja o seu nome, nós é que santificamos o nome dele. E como é que a gente santifica? Ele disse que nós somos dele, nós somos a geração eleita, nós somos aquele que representa ele aqui na terra. Então, se nós representamos o nosso Deus aqui na terra, somos a imagem e semelhança dele, então as nossas ações, o nosso coração é que santifica o nome do Senhor. Porque através do momento que a gente começa a fazer ação social, evangelismo e outras coisas, a gente entende que as pessoas elas vão conhecer Jesus através de nós. E se a gente se santificar, a gente vai passar a santidade de Deus para as outras pessoas. Elas vão entender que Deus é santo, que Deus ele é poderoso, que Deus ele é amoroso, que Deus ele é um ser incrível que nos ama independente de qualquer outra coisa. E nós somos os responsáveis por isso. Nós somos os responsáveis por levar a imagem de Deus. Claro que Deus ele se mostra para as pessoas, mas boa parte de nós conhecemos Jesus através de outra pessoa. Eu conheci Jesus através da minha mãe. Ela foi que me apresentou Jesus, ela foi que me apresentou Deus. E eu fui conhecendo ele mais profundo quando eu tive esse ponto de partida. E creio eu que cada um aqui conheceu Jesus dessa forma também, para depois vir um relacionamento mais profundo. Então, a gente precisa se santificar, a gente precisa ser o canal de Deus, ser realmente o que ele diz aqui na palavra, ser uma pessoa. Ele diz aqui que é um povo de propriedade exclusiva, mas comece a pensar sobre você, porque quando a gente pensa nos outros, num povo, a gente diz, não, todo mundo tem que ser santo, todo mundo tem que ser povo exclusivo de Deus, mas comece a pensar em você, porque você faz parte de um grupo. Então, você comece a pensar que você é propriedade exclusiva de Deus. E quando você pensa nisso, você faz, poxa, eu sou exclusiva de Deus. Se eu sou exclusiva, eu tenho que fazer algo com isso. Eu não posso ficar parada, eu não posso só apenas fazer parte de um todo e só ir com os outros. Eu tenho que saber o que é que Deus quer para mim. E por causa disso, é que Deus ele falou sobre Jesus ele falou sobre a santidade. Porque a santidade, ela começa em mim, e expande para o todo, expande para o meio. Então, a gente tem que buscar a santidade. E como é que a gente busca a santidade, né? Para conseguirmos um caminho da santidade, que não conseguiríamos nunca conseguiríamos sozinhos. Porque a santidade, o pecado tirou isso de nós. E aí, para que a gente volte a esse ambiente de santidade, a essas práticas de santidade, Deus, ele vendo isso, ele não nos deixou só. Ele nos deu o Espírito Santo. E está escrito lá em Lucas, capítulo 11, versículo 13. Que diz assim... antes ele está falando sobre outras coisas, mas fala assim no capítulo 13. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, ele deixou algo maravilhoso, algo incrível, o nosso amigo Espírito Santo. Ele, através dele, o nosso desejo, o nosso pedir é que nós nos tornaremos santificados, nós santificaremos o nome do Senhor. Que diz, e principalmente porque ele diz aqui, no finalzinho, ele dará o Espírito Santo aos que lhe
pedirem. Então, você tem que ter o desejo, você tem que ter o desejo de ter o Espírito Santo, você tem que ter o desejo de se santificar, de santificar o nome do Senhor. Então, tudo começa a partir de você e de um desejo de se tornar santo para que o nome dele seja santificado. Então, quando a gente está em igreja, amém, nós somos um corpo, nós estamos juntos, mas se a gente não procurar começar sozinho, não buscar sozinho, as coisas não vão acontecer pelas outras pessoas. Tem que começar de nós. E o que precisamos fazer para recebê-lo, né? Para receber o Espírito Santo? Ele também responde isso em Lucas capítulo 11, versículo 28, que é um pouco mais à frente. E diz assim, Jesus, porém, respondeu, pelo contrário, bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Né? Porque o Espírito Santo, ele vem, ele nos dá poder, ele nos santifica quando procuramos a santidade, mas nós temos que também buscar a sua palavra e guardar no seu coração. Porque a partir do momento que a gente busca a palavra, a gente aprende e entende da palavra, o Espírito Santo ele vai fazer com que o tempo todo lembremos da palavra, tenhamos novas revelações, novos entendimentos e direcionamento para a nossa vida, direcionamento para tudo aquilo que a gente precisa entender, para tudo aquilo que a gente precisa aprender. Precisamos ouvir a sua palavra, guardar os nossos corações e nos arrependermos, assim como o povo de Nínive. Né? Que mais embaixo, ele fala que o pessoal, quando Jesus está lá no meio do povo, o pessoal começa a pedir sinais, né? Sinais de quem ele é. E ele diz que não dará outro sinal se não for o sinal de Jonas. E aí ele fala que no versículo 32, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e as condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui quem está falando é maior que Jonas. Então, o caminho da santidade é guardar a palavra do Senhor, é receber o Espírito Santo e se arrepender. Porque a partir do momento que a gente lê a palavra, a gente começa a se ver de uma forma diferente, a gente começa a se ver no olhar de Deus, do que a gente deveria estar fazendo, do que a gente deveria não estar fazendo, do que a gente pode fazer e do que a gente é. E a partir disso daí, nós, quando encontramos algo que não deveríamos fazer, estamos fazendo, nós não devemos nos afastar da palavra e dizer, eu não mereço isso, porque o Espírito Santo nos mostra que Ele nos fez digno disso. Então, o que devemos fazer? Nós devemos nos arrepender, nós devemos voltar no caminho da santidade que Deus começou lá desde o início. Então, quando fizermos todas essas coisas, devemos manter viva dentro de nós, né, todos os dias, como diz o resto da oração, né? Lá em Lucas, que diz, o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia dai-nos diariamente. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. Não nos deixes cair em tentação. Então, depois de tudo isso, a gente recebeu, a gente se arrependeu e a gente se tornou santo naquele dia. E aí o dia acabou e começa um novo dia. Nesse novo dia, nós temos que começar tudo de novo, porque, como diz aqui, o pão é a palavra de Deus. Então, tipo,
Nós temos que receber e comer da sua palavra todos os dias para nos manter aquilo que ele já iniciou, né? Aquilo que já aconteceu conosco, porque não adianta a gente fazer um dia e deixar e passar vários dias, ou então só fazendo a santificação no domingo, e aí deixar para a próxima semana, porque você começa a sair desse caminho, você começa a pensar em outras coisas e fazer outras coisas. Então, é bastante importante que todos os dias você busque a palavra, todos os dias você se arrependa, pergunte ao Senhor e peça direcionamento do Espírito Santo do que deve fazer no dia. E aí dizem o Lucas 11, 33 ao 36. E diz assim: ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenham cuidado para que a luz que está em você não seja trevas. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a lamparina, quando ilumina você em plena luz. Então, seja sempre alguém que procura a palavra, que procura o Espírito Santo, que procura a santidade, porque a partir do momento que a gente lê a palavra, a gente entende aquilo ali, Deus está falando para a gente, esse é o caminho de luz, faça isso aqui, todo o seu corpo ele será purificado por isso. E diz aqui, né, os olhos são a janela da nossa alma. Então, vamos procurar ver coisas boas no nosso dia a dia. Quando a gente está num aplicativo, quando a gente está no YouTube, ou numa TV, ou qualquer outro lugar, procurem sempre ver algo bom, ver algo que é do Senhor, né? Que estimule você a coisas boas, que estimule você a um novo conhecimento. Porque a partir do momento que você está vendo coisas que lhe tiram da palavra, que lhe tiram daquilo que Deus lhe deu, seu corpo vai chegando àqueles pontinhos de treva, sem perceber, e quando menos esperar, está nas trevas de novo. E aqui diz na palavra, procurem sempre a luz, busquem sempre a luz para que você esteja inteiramente como uma lâmpada. Porque quando a gente olha a lâmpada apagada, a gente consegue ver a forma dela. E quando ela está acesa, a gente não consegue nem ver mais a forma dela, a gente só consegue ver a luz. Então, que sejamos assim. A santidade do Senhor, o Espírito Santo, ele faz isso conosco, né? Como aconteceu lá com Moisés, quando ele estava no monte, ele estava buscando o Senhor intensamente. Então, era tão evidente isso que dizia que o seu rosto brilhava. Então, isso não é diferente. A gente não pode achar que aquilo só ficou para trás, porque Deus, ele quer que vivamos do mesmo jeito. Quer que sejamos resplandecentes como a luz em cada pontinho da nossa vida, em cada espacinho da nossa vida. E eu quero ler, para finalizar, Colossenses, capítulo 1, versículo 21 a 23. Colossenses, capítulo 1, versículo 21 a 23. Diz assim: e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos,
inculpáveis, irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, do que vocês ouviram, o que foi pregado, toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, que sejamos assim, que permaneçamos sempre firmes na palavra, ouvindo Deus, procurando o que é que o Espírito Santo vai guiar para o nosso dia, que diariamente o nosso pão de cada dia seja a palavra, seja o que nós tenhamos fome e sede, para que possamos ser aqueles em que Deus fala aqui, que nós somos santos e irrepreensíveis, nós somos sacerdócio real, nós somos geração eleita. E somos tudo isso, porque a palavra, ela diz isso, e isso é verdade. Né? Então, vamos procurar a santidade, vamos procurar o Senhor, porque somente Ele é que pode nos fazer santos. Amém?